Olá, minha gente, espero que vocês estejam bem. Deus está a cuidar de vocês, Deus está a cuidar de mim, Deus está a cuidar de todos nós. Deixem o vosso like, compartilhem o vídeo e subscrevam-se no canal. Aqui tem sempre mensagens para abençoar a vossa vida, tem os vlogs para que eu seja testemunho, para que vocês vejam, para que vocês acreditem que é possível, que é real. E tem várias coisas aqui que vocês podem ver. Nós estamos rumo aos 200 inscritos. Quem sabe quando esse vídeo for lançado já chegamos mesmo lá. Então já estamos rumo aos 400, depois 400, 500, depois dos 500 mil, depois 2 mil, depois 5 mil, depois 50 mil, depois 1 milhão. Bate. Então vamos chegar lá juntos. Que Deus te abençoe, cuide da tua vida, da tua casa, da tua família. Vamos ao vídeo. Bem. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João 11. João 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito a isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-os aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto,
disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Li muito porque era mesmo necessário para entendermos toda a história e para vos falar acerca de promessas. O tempo é de Deus. Deus faz quando Ele quiser e como Ele quiser. Nós vemos aqui diferentes situações. Nós vemos pessoas a tentarem entender o que está a acontecer e a quererem se antecipar, não por mal. Claro que por zelo, claro que por querer concordar com Jesus, por querer concordar com a vontade soberana de Deus. Marta até diz: não, Deus, não, Jesus, eu sei que Ele vai ressuscitar no dia final dos mortos e eu sei que tudo quanto pedires ao Pai, Ele te concederá. Como Tomé diz: não, nós vamos para morrer com Ele. Todos ali em concordância com o que Jesus queria fazer ou com o que Deus queria fazer através do Filho. Mas, na verdade, todos a criarem suposições, todos a tentarem jogar Deus em algum tempo, consoante as coisas que eles acreditam. E aí é que está o problema. No final, Jesus diz: eu não te disse que se creres e não duvidares, verás a glória de Deus. Quanto às nossas promessas, nós cremos. No princípio, quando Deus nos entrega, nós cremos. Mas tem um processo para essa promessa. E tem um processo que nós não conhecemos, só Deus conhece. Até porque se Deus nos dissesse como é que seria o processo, nós nem começaríamos a andar. Nós nem teríamos confiança para andar. É um processo que explica no caminho, que Deus nos explica no campo da ação. E esse processo é esse tempo da dúvida. Esse tempo em que as coisas não acontecem e tu tens medo que elas nunca vão acontecer. E por isso é que a palavra diz: não te disse que se creres e não duvidares, verás a glória de Deus. Para ver a glória de Deus, para nós glorificarmos o Senhor com as promessas que Ele vai cumprir na nossa vida, é necessário não duvidarmos. E se há situações que não devemos duvidar, é porque há situações que serão criadas para que nós tenhamos dúvida, para que nós permaneçamos firmes, para que talvez a nossa fé seja aprovada, ou para que talvez tenham batalhas que nós tenhamos que passar em meio ao processo para chegar naquela promessa. Nesse caso, foi algo rápido. Jesus poderia pedir ao Pai, poderia interceder ao Pai de onde Ele estava para ressuscitar Lázaro e Lázaro seria ressuscitado. Mas do caminho que Jesus fez até chegar lá, Jesus deixou bem claro: é a vontade do Pai. Era a vontade do Pai que o Lázaro nesse momento estivesse a dormir, para que eu chegasse lá, intercedesse e para que o meu Pai o curasse através de mim. O tempo é de Deus, o momento é de Deus. Ele vai fazer e não adianta nós criarmos suposições para acharmos quando é que vai ser certo ou quando é que vai ser errado. Não adianta nós virmos com as nossas dúvidas e com os nossos achismos para dizer o que é que está certo, o que é que está errado. A vontade é de Deus. Quando Ele quiser fazer errado. Marta, os judeus achavam que ele morreu e acabou. Maria e Marta disseram: Jesus, se tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas Deus já tinha um plano muito acima disso. Deus já tinha um plano muito acima do que Maria e Marta poderiam imaginar. Deus falou através de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu vou vos mostrar isso hoje, agora. Lázaro, vem para fora. E se Deus quisesse fazer depois de 5 dias, Deus poderia fazer. Ele é soberano. Então, nós só temos que crer. E no período do processo, não duvidar. Porque nós veremos a glória de Deus. É esse o comportamento que nós temos que ter mediante a promessas. Porque as promessas não vão acontecer hoje para amanhã. E mesmo os milagres
Deus vai fazer quando Ele quiser fazer, e quando Ele não quiser fazer, Ele também sabe por quê, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Milagres são instantâneos, acontecem quando Deus quer, promessas envolvem processos, então, mas isso do crer e não duvidar é tanto quanto a promessas como a milagres. Milagres são instantâneos. Deus faz quando quer, no momento que quer, e você não está à espera. Promessas levam um tempo, mas essas duas realidades, essas duas maneiras dos céus se mover são no momento de Deus, na vontade de Deus e quando Deus quiser. Então não adianta nós tentarmos jogar Deus para um sítio, jogar Deus para um outro, porque às vezes as pessoas perguntam: e qual é a explicação que eu tenho para a pobreza? E qual é a explicação que eu tenho para as pessoas que morrem? E qual é a explicação que eu tenho para as pessoas que perderam o pai, para as pessoas que perderam a mãe, para as pessoas que não foram salvas? É exatamente nesse momento que nós somos criação e Deus é Deus, porque Deus é que tem todas as respostas. Deus é que tem todas as respostas. A única coisa que está na nossa mão é o crer e não duvidar. Se Deus quiser fazer, vai fazer. Se não fizer naquele momento, fazer em outro momento. Ou se não fizer, isso é algo que tem a ver com Deus. E Ele sabe o porquê. Mesmo nos momentos em que duvidarmos, entregamos tudo na mão de Deus. Dizemos: Deus, eu não sei se vai acontecer, eu não estou entendendo nada, mas eu entrego tudo nas tuas mãos. Se credes e não duvidares, verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe, cuide da tua casa, da tua vida e da tua família.